Olá, tricolor! Bastidores do clube a todo vapor em busca de contratações e 3 reforços de peso podem estar chegando. Mas antes de te contar, se inscreva no canal e já deixe o seu like nesse vídeo. Neste domingo, dia 11, às 18h30 de Brasília, o Fluminense visitará o Goiás, no estádio da Serrinha, em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sexto colocado com 16 pontos ganhos, o tricolor das Laranjeiras precisa da vitória para tentar retornar ao G4. Já o esmeraldino, que soma apenas 7 pontos e ocupa a 17ª colocação, busca deixar a zona de rebaixamento. A partida entre Goiás e Fluminense será transmitida pelos canais Premiere e Sport TV. Cada vez mais próximo. De acordo com o site O Globo, a diretoria do Fluminense abriu negociação com o Grêmio para contar com o lateral esquerdo Diogo Barbosa, de 30 anos, para o restante da temporada. As conversas entre os clubes caminham bem e tudo caminha para um empréstimo até o final da temporada. Neste momento, os tricolores negociam a divisão salarial para sacramentar a contratação. Ainda conforme o veículo, o vínculo será válido até o final da temporada porque é até onde Diogo Barbosa tem contrato com o Grêmio. Depois desta data, ele ficará livre no mercado. Sobre o salário, as conversas caminham para uma divisão igualitária entre Fluminense e Grêmio. Estima-se que o atleta ganhe R$450 mil por mês em Porto Alegre, com os tricolores dividindo R$225 mil neste empréstimo. Por fim, é importante destacar que Diogo Barbosa só poderia assinar com o Fluminense quando a janela de transferência abrir, no dia 3 de julho. O jogador já aguarda a finalização da negociação com o Fluminense, por isso, já não está participando dos treinos do Grêmio. Contratado como um dos principais reforços para a temporada, Ângel Romero vive um péssimo momento no Corinthians. O jogador vem sendo reserva na equipe de Luxemburgo e não vem entregando o retorno técnico esperado. Diante disso, aos 30 anos de idade, Romero pode estar a caminho de reforçar outra equipe do futebol brasileiro. Isso porque, de acordo com o portal Fluminense Strong, Ângel Romero está na mira do tricolor para a próxima janela de transferências. Segundo a fonte, o clube carioca tem feito sondagens pelo atacante nos próximos dias, planeja se aproximar do atleta e sua equipe de staff. De acordo com o portal, a ideia do Fluminense é avançar com uma proposta nos próximos dias, após obter os valores salariais desejados pelo atleta. Os moldes do negócio não foram revelados, apesar de um empréstimo aparecer como uma opção mais viável, embora o Corinthians possa vir a exigir uma transferência. Na atual temporada, o atacante paraguaio acumula 16 partidas disputadas, com nenhuma participação em gol até aqui. Além de Diogo Barbosa, outro jogador do tricolor gaúcho pode pintar no Fluminense. Isso porque, desde a contratação do Thiago Santos, o contato entre as diretorias tem sido constante e uma boa relação de negociações tem deixado o clima favorável para novas transferências. Além disso, o jogador em questão acabou perdendo espaço no time titular com a chegada de Luís Soares e tem se mostrado cada vez mais incomodado com as decisões tomadas por Renato Gaúcho, o que não favorece um clima amigável entre as partes e tem prejudicado a relação entre ambos. Trata-se de Diego Souza. A relação conturbada entre o experiente atacante e o treinador é o principal fator que tem gerado especulações sobre uma possível saída do atleta. Diego Souza busca mais minutos em campo e acredita que não tem recebido a devida valorização do treinador. Como o Grêmio tem avançado nas negociações por Michael, é provável que a saída de Diego Souza pela porta dos fundos acabe se tornando uma possibilidade real, fazendo com que o Fluminense surja como um dos principais interessados no jogador que já vestiu o manto das Laranjeiras em outras oportunidades. A possível chegada de Diego poderia ajudar o Fluminense, já que o tricolor carioca tem encontrado dificuldades em recompor o elenco em épocas de grande desgaste e calendário apertado. Diego Souza poderia ganhar oportunidades no tricolor carioca como titular, alternando posições, já que o jogador sabe atuar como centroavante, segundo atacante, meia e até mesmo segundo volante. E Jefferson Soteldo está em fim de contrato com o Santos e tem sido alvo de várias especulações nos últimos dias. O venezuelano está em fim de contrato de empréstimo e pode acertar com outra equipe.
Isso porque, conforme repercutido por vários portais, o Tigres, atual detentor do passe do atleta, está disposto a negociá-lo já nesta janela. A ideia é que os mexicanos aceitem qualquer oferta acima dos 4 milhões de dólares, o que daria aproximadamente 19,6 milhões de reais, valor considerado alto pelo Peixe, que não conseguiu chegar a um acordo pelo jogador. Diante disto, outros times do futebol brasileiro começam a olhar para Soteldo, como Corinthians, Flamengo e Grêmio, sendo alguns dos que já fizeram sondagens. No entanto, a torcida do Fluminense tem pressionado a diretoria para que entre na briga pelo habilidoso atacante, já que o tricolor precisa trazer jogadores de qualidade para compor o elenco. Vale lembrar que os brasileiros não são os únicos que olham para o atacante e a aproximação entre a diretoria tricolor e o staff do atleta para entender sua situação, buscando valores de salário e saber se o atleta está disposto a jogar no Fluminense precisa ser rápida. A ideia é que, em caso de sinal positivo, Soteldo receba uma proposta oficial da equipe, que segue em busca de reforços para o segundo semestre de 2023. Na carreira, além de Santos e Tigres, Soteldo também atuou por Zamora, Huachipato, Universidade Chile e Toronto FC. Enfrentando uma má fase que dura quase um mês, o Fluminense passa pelo seu pior momento desde que Fernando Diniz chegou. Em 2022, foram apenas 9 derrotas em 6 meses de trabalho, porém, no atual ano, a equipe comandada pelo treinador já tem 10, sendo 5 em 2 semanas. Muitos atribuem essa sequência negativa do tricolor aos desfalques que a equipe possui. Alexander, Marcelo e Keno estão no departamento médico atualmente e são pilares do time titular. Seus substitutos não têm as mesmas características, fazendo com que o Flu não jogue do mesmo jeito que jogava antes das lesões dos três. A necessidade de contratações também é um dos motivos pelo qual o Fluminense está nessa sequência negativa. A falta de alternativas para Diniz no banco de reservas é visível. Porém, além disso tudo, o momento que o Fluminense passa é muito devido à falta de repertório mostrada por Fernando Diniz. Desde a derrota para o Botafogo, o treinador insiste nas mesmas escolhas, que não surtiram efeito até agora. Garotos como Arthur, Isaac e Esquerdinha poderiam ser opções, mas Diniz sempre os utiliza em momentos em que o Flu precisa desesperadamente de um resultado. Foram vários os jogos em que o cenário estava propício para a entrada dos três, como contra o Paysandu ou contra o Cuiabá, porém a preferência da comissão técnica foi de utilizar os titulares e as mexidas no segundo tempo foram as que o torcedor já está acostumado. E aí, tricolor, acha que Romero seria uma boa contratação para o time de Fernando Diniz? Deixa aí nos comentários. A qualquer momento voltamos com mais notícias do Fluminense.